Bom, nessa aula de hoje, de manejo integrado de, de pragas, eu vou tratar com vocês sobre a parte de toxicologia de inseticidas. Tem uma coisa que eu falei muito com relação à parte aí de manejo, é sobre alguns métodos de controle. Nas últimas aulas eu tratei de diversos tipos de métodos de controle, e um dos métodos de controle que acaba sendo utilizado seriam esses métodos químicos, né, pela utilização, por exemplo, de inseticidas. Então, essa utilização de inseticidas no MIP também é feita, mas sempre buscando formas de utilizar desses inseticidas da maneira correta, em quantidades pequenas, de preferência, se utilizando de inseticidas que sejam menos tóxicos e causem menos problemas ambientais, e não necessariamente que essa aplicação ela seja sistemática e padronizada, que ela sempre leve em consideração as quantidades do parasita que vai existir ali naquela cultura. Então, seria importante, né, falar um pouco sobre isso para vocês, sobre essa parte de toxicologia, porque eu acredito que vai demonstrar que existem, né, formas de você se utilizar desses inseticidas de uma maneira mais correta, de uma maneira que seja obedecendo a certos critérios que causem menos problemas ambientais, né? Então, eu vou tratar com vocês, por exemplo, sobre alguns mecanismos de ação, de como é que funcionam os inseticidas. Mais posteriormente, vou falar, por exemplo, também da questão de uma legislação, né, bem breve sobre os inseticidas. E aí, nesse primeiro slide, eu já trago uma coisa que exemplifica, por exemplo, a classificação da toxicologia de certos inseticidas. Então, existe uma classificação baseada aí, no caso, na toxicidade desses inseticidas, em que eles são divididos aí por cores e por classes relacionados com essa toxicidade, né? Se eles são muito tóxicos, se eles são pouco tóxicos, né? Por exemplo, dentro do MIP, né, sempre busca utilizar inseticidas que sejam, por exemplo, mais específicos para determinados organismos e, se você puder também utilizar inseticidas que sejam menos tóxicos, né, também seria algo ideal. E a gente vê isso nessa classificação, né? Os inseticidas aí que são considerados pouco tóxicos são esses identificados no seu rótulo, né, com essa faixa verde aqui. Então existem classificações diferentes. A legislação vem trazendo essas classificações. Cada país vai acabar tendo o seu e assim por diante. Mas, quando se trata aí de produtos fitossanitários, esses agrotóxicos pesticidas, eles vão ser essas substâncias químicas que têm ação fisiológica sobre os organismos vivos, né? Em muitos casos, pode ser que essa substância química ela é oriunda, por exemplo, de uma planta. Então, descobriu aquela substância, aquele metabólito secundário em uma planta, e a partir dele você começou a produzir um inseticida, né? Isso é bem comum de acontecer. Vários exemplos de inseticidas que são utilizados são oriundos, né, desses inseticidas naturais que existem, né? E esses produtos fitossanitários aí que vão gerar essa ação fisiológica, eles têm que obedecer a critérios em virtude deles terem essa ação aí destrutiva, tanto direta quanto indiretamente, na vida animal, né, nos seres humanos também. Então, essas substâncias aí, elas devem, né, ter um cuidado, devem obedecer a esses critérios para poder afetar a vida. Então, elas vão possuir uma certa toxicidade e a classificação vai estar ligada à ação também, né? Se ele é um inseticida, ele vai ter ação sobre esses insetos. Né? Se ele é um fungicida, ele vai ter ação principalmente sobre os fungos. Um herbicida, né, sobre plantas daninhas. Então, isso também seria uma forma de classificar esses inseticidas. E do ponto de vista toxicológico, eles vão poder ser mais ou menos tóxicos, como eu disse. A classificação, né, a legislação traz uma classificação relacionada com essa toxicidade desses inseticidas, e um dos parâmetros toxicológicos que é comum de serem utilizados é o chamado de dose letal 50. O que é essa DL 50 aí? É a dose que previsivelmente vai causar uma resposta de 50% em uma população na qual se procurará determinar o efeito letal. Então, seria a dose daquele inseticida, daquele produto químico, que vai matar 50% da população, sendo que esse DL50 ele pode variar, por exemplo, de acordo com a forma com que ele vai agir, né? Se ele é via oral, se ele é via dérmica, se
se o inseto precisa ingerir ele, ou se só pelo contato ele já vai sofrer com isso, né? Geralmente, os ensaios para fazer os testes relacionados com esse DL50 é utilizando ratos de laboratórios e outros animais também, e a unidade de medida aí seria em miligrama por quilo. Né? Aí do lado mostrando uma tabela que exemplifica isso. Ó. Então, relacionando a quantidade desse inseticida com as classificações, as classes toxicológicas. Então, por exemplo, inseticidas que são dessa classe toxicológica 1, que tem na embalagem um risco vermelho, eles são extremamente tóxicos. E o DL50 oral dele, então se ele for ingerido ali para ratos, é igual ou inferior a 5 miligramas por quilo. Então, se você tiver 5 miligramas desse inseticida que é extremamente tóxico por quilo do rato, ele vai matar pelo menos 50% da população. Aqui falando do segundo tipo, da segunda classe toxicológica, essa amarela, que é altamente tóxica, qual que é o DL50 oral? É superior a 5 miligramas por quilo e até 50 miligramas por quilo. Né? Então, se você tiver entre 5 e 50 miligramas desse inseticida por quilo do rato, você vai conseguir matar, né, causar uma resposta em 50% da população. Então, esse DL50 vai tratar, no caso, dessas proporções que vão existir ali e servem, né, para fazer também essa classificação toxicológica desses agrotóxicos. Existe uma legislação, mais para frente eu vou falar dela brevemente, mas existem legislações que vão determinar também essas quantidades. E o DL50 ele é considerado um índice de previsão relativa. Por que isso? Porque pode acontecer, né, dele variar muito por conta do tipo de espécie. Né? Eu falei que ele é testado em rato, mas se você, por exemplo, for aplicar ele em outro animal, pode ser que aquele outro animal tenha uma resposta diferente. Né? O tipo de teste que é feito, as formulações do inseticida que vão existir. Lembra que as formulações vão ser aquelas várias substâncias químicas que vão ser misturadas com um determinado inerte para que ela seja utilizada. Né? Então, isso também vai influenciar as vias de penetração, né? Se ele é um inseticida que é oral, se ele é um inseticida que, pelo contato, ele já acaba causando a morte, pelas condições patológicas e assim por diante. Né? Por isso que ele é um índice de precisão relativa, ou ele pode ser até, de certa forma, questionável. Mas ele tem sido utilizado também como um comparativo de diversos agrotóxicos, né? Sendo que os inseticidas acabam sendo os mais tóxicos, por exemplo, para a gente, do que fungicidas e do que herbicidas. Né? Por que os inseticidas são mais tóxicos? Porque acaba que eles têm, né, uma ação na gente mais similar, né? A gente pode se dizer que a gente tem uma relação de similaridade ali na fisiologia, né? Nem tanto, mais próxima dos insetos, digamos assim, do que dos fungos, do que das plantas daninhas. Né? E aqui está mostrando só essa questão da toxicidade aguda de alguns inseticidas organofosforados não sistêmicos para ratos albinos. Né? Então, não sistêmicos seriam, por exemplo, alguns inseticidas que não entram, por exemplo, não fazem parte, não acabam adentrando ali e fazendo parte da seiva da planta, digamos assim. Né? Então, aí, mostrando que existe uma variação, tanto no DL50 oral, desse aqui, por exemplo, o DL50 oral dele é entre 7 e 18. Então, entre 7 e 18 miligramas por quilo, ele vai ter a ação em 50% de determinados dos ratos. Né? Já o DL50 dérmico dele, ó, o de 80 a 280. Então, mostrando que existe uma variação ali nessas formas de ação. Né? Por isso que o DL50 ele é bem relativo, porque ele vai depender de fatores, depende, por exemplo, como ele vai acabar agindo. Né? E, para registro de uma determinada formulação de produto fitossanitário, para que um agrotóxico seja aprovado, por exemplo, aqui no Brasil, né, é exigido ali exames de estudos de toxicologia aguda. Né, o que seria esse estudo de toxicologia aguda? Né, são aquelas ações que esse inseticida, que esse produto fitossanitário vai causar a curto prazo. Então, se você vai se utilizar desse inseticida ali
e ele vai matar direto aquela praga, ou se ele vai causar danos, quer dizer, isso seria aguda, né? Então, focando nisso, esse curto período inferior a um dia. E estudos de toxicologia crônica, aí já ia entrar outra parte que eu ia falar, né? Que é quando os efeitos tóxicos ele ocorre após repetidas exposições por um período mais longo, pode afetar ali durante toda a vida daquela praga, daquele animal. Então, é exigido esses estudos de toxicologia aguda e crônica para que exija, né, para que aconteça a liberação desses produtos fitossanitários. Isso é uma coisa bem comum de acontecer. Né? Existem também, né, já tratando um pouco da parte de ecotoxicologia, né, vários testes que tratam disso, né, da toxicidade aguda e crônica de determinadas substâncias. E isso também vale para produtos fitossanitários. E como eu tinha falado, os inseticidas vão ser os mais tóxicos ao homem e os animais superiores do que os fungicidas e herbicidas, né? Porque esses animais aí, né, eles vão acabar sofrendo, porque os inseticidas têm o mesmo modo, o mesmo local de ação, tanto nos insetos quanto nos animais superiores, né, mais complexos. Por exemplo, atua no sistema nervoso. Eu não sei se vocês vão lembrar, por exemplo, das sinapses que vão acontecer, né? Então, tem os neurônios e eles se comunicam entre si para transmitir ali, no caso, os impulsos nervosos. Né? E naquela região que acontece a sinapse, né, que acontece, então, a passagem, no caso, do estímulo de um neurônio para o outro, é o local onde existem neurotransmissores e muitas vezes os inseticidas estão relacionados com a ação desses neurotransmissores, ou eles fazem o neurotransmissor deixar de funcionar, ou eles tomam a função daquele neurotransmissor e assim por diante. Então, muitas vezes, eu vou falar de alguns exemplos, os inseticidas vão afetar aqui, né? Tanto nos insetos quanto nos animais mais complexos. A gente, por exemplo, pode sofrer com esses inseticidas. É por isso que os inseticidas são um dos principais aí relacionados com as intoxicações que acontecem no ser humano. Né? São um dos mais perigosos aí a sua utilização de forma incorreta. E com relação à classificação dos inseticidas, então, geralmente eles vão atuar sobre os organismos vivos ali, bloqueando processos tanto fisiológicos quanto bioquímicos. Mas em muitos casos é difícil você saber o mecanismo de ação detalhadamente. Né? O principal alvo tem sido mesmo o sistema nervoso, porque tem uma alta eficácia e uma rápida resposta. Né? E um dos primeiros inseticidas descobertos aí e mais utilizados foi descoberto lá na época da Segunda Guerra Mundial, seria o DDT. Né? Foi muito utilizado ali na Segunda Guerra Mundial, era muito utilizado pelas pessoas nas residências, por exemplo. Né? Depois da descoberta desse DDT, que é um inseticida neurotóxico, vários outros inseticidas organosintéticos ali passaram também a ser lançados, e a maioria neurotóxico, a maioria inseticida que tem a ação nesse sistema nervoso. E nos últimos anos, tem se dado uma atenção muito grande ao efeito dos inseticidas sobre a saúde, sobre o meio ambiente, né? E por isso tem feito essa busca por inseticidas que sejam mais seletivos, que tenham uma menor persistência, né? Um exemplo disso, essa imagem aqui mostra essa questão com relação à seletividade, principalmente. Né? A gente seria preferível, por exemplo, no MIPS, utilizar de um inseticida mais seletivo. Por quê? Porque é interessante, por exemplo, você evitar que aconteça a morte de um inimigo natural. Se você utiliza de um inseticida que é menos seletivo, que ele é muito tóxico, ele pode matar tanto a praga quanto o inimigo natural, né? O que pode desencadear posteriormente um descontrole, por exemplo, de pragas secundárias, ou então um descontrole da própria praga principal ali, que pode voltar até com mais força, já que ela não tem esse inimigo natural para ajudar a combatê-la. E também, né, em virtude da resistência de pragas. Em muitos casos, muitos inseticidas aí têm, em virtude do seu uso indiscriminado, sem critérios definidos corretamente, né, gerou uma resistência de diversas pragas. Isso a gente sabe que acontece ali, a seleção natural acontecendo aí. E tem se buscado novos inseticidas também em virtude desses insetos que se tornaram resistentes. Né, e
buscar esses novos sítios de ação, ter o conhecimento dos mecanismos de ação do inseticida, é fundamental num programa de manejo dessas pragas mais resistentes que existem aí e estão muito presentes. Então, tratando dessa classificação, vou falar um pouco dos inseticidas neurotóxicos. E primeiro desses que vão atuar na transmissão sináptica. Então, vão atuar ali na sinapse que vai acontecer entre os neurônios. Um dos exemplos aí, dois grupos de inseticidas conhecidos são os organofosforados e os carbamatos, que vão ser inibidores da enzima acetilcolina. Então, lembra o seguinte, lá na sinapse nervosa, então entre os dois neurônios, o que vai acontecer? Essa acetilcolina, ela é um neurotransmissor. Então, ela tem que ser liberada ali naquela sinapse para que ela saia de um neurônio, se ligue no receptor do outro neurônio e desencadeie uma relação ali, uma reação que vai fazer com que haja a passagem do impulso nervoso de um neurônio para o outro. E essas moléculas de inseticidas de organofosforados de carbamatos, o que elas fazem? Elas se encaixam no sítio aqui, onde a acetilcolina deveria se encaixar. Então, vem aqui uma molécula desse organofosforato de carbamato e ocupa esse sítio ao invés da acetilcolina. Então, ela ocupa esse local e começa a acontecer nessa região aqui sináptica, começa a acontecer um acúmulo de acetilcolina. E isso causa uma hiperexcitação do sistema nervoso. Essa hiperexcitação aí vai ser chamada de síndrome colinérgica. A pessoa ou o animal começa a ter dificuldades para respirar até que acaba morrendo. Isso seria um exemplo de ação de um inseticida neurotóxico, Ele vai inibir a função ali da acetilcolina. Aqui seria um exemplo, esse diazitop, seria um exemplo de organofosforado que é utilizado aí, que tem essa ação inseticida. Então, esse é um grupo de inseticida também que é frequentemente ligado com intoxicações ocupacionais. E disse também, de acordo com o livro ali, que seriam inseticidas biodegradáveis. E, então, se usado de um modo correto, ele não vai causar tantos problemas à segurança e à qualidade do meio ambiente. Mas sempre deve existir essa certa preocupação. E o que dá a entender aqui, com relação a esse diazitop, por exemplo, ele tem essa faixa em azul. Se a gente voltar um pouco aqui, para observar a classificação, seria um inseticida, então, considerado medianamente tóxico. Então, aí seria mostrando a classificação dele aqui na embalagem. Outros exemplos de inseticidas que atuam na transmissão sináptica seriam, por exemplo, a nicotina, os neonicotinoides e as pinosinas, que vão ser agonistas da acetilcolina. Então, vai simular a ação da acetilcolina. Como é que ela vai funcionar? No caso, essa nicotina e esses neonicotinoides, eles vão se ligar a receptores, chamados de receptores nicotínicos da acetilcolina. Então, lá no neurônio pós-sináptico, no neurônio que vai receber o impulso nervoso, existe uma proteína, e essa proteína ela é um canal que deixa passar determinados íons e ela fica fechada. Naturalmente, essa proteína vai ter locais onde a acetilcolina deve se ligar para que esse íon passe de um lado para o outro. E o que esse inseticida faz? Ele vai se ligar nesses canais, no caso, se ligar nessa proteína, no receptor que era para acetilcolina, só que ele vai acabar ficando ali nesse receptor mais tempo do que deveria. Então, ele vai manter esse canal aberto durante um tempo maior. Então, ele vai permitir entrada e saída de determinados íons de dentro para fora daquele neurônio por um tempo maior, e isso vai acabar levando ao que é chamado de uma hiperexcitação do sistema nervoso. Aí mostrando a ação, ele vai acabar atrapalhando a transmissão sináptica ali no sistema nervoso. Um dos exemplos, esse Tracer aqui, que também a gente vê nessa faixa azul que ele seria considerado um inseticida medianamente tóxico aí.
Outro exemplo de inseticida que atua na transmissão sináptica, só lembrando, eu vou falar só de alguns, né? Existem outros exemplos, aqui eu foquei só em alguns. Se vocês forem utilizar o livro lá do Galo, vocês vão ver que tem outros, eu só selecionei alguns para tratar com vocês. Seriam as chamadas aí de avermectinas e milbemicinas, que vão ser agonistas no caso do GABA. O GABA também é um neurotransmissor, e agonista seria aquela questão de simular a ação. Então, esses inseticidas, né, essas moléculas, elas vão atuar como esse transmissor GABA, que, mais uma vez, né, vai existir lá no neurônio pós-sináptico algumas proteínas que permitem a entrada e a saída de determinados íons, e ela fica fechada. Para que ela funcione, esse neurotransmissor tem que se ligar nela para ela abrir e ele tem que se desligar para ela fechar. Essas substâncias aqui, esses inseticidas, eles vão atuar como esses transmissores, como esse GABA, e vão aumentar a permeabilidade da membrana. Então, ele vai fazer com que os íons, no caso aí o Cl-, eles acabem saindo ou entrando mais, né? Vai deixar esse canal aqui mais tempo aberto. E isso vai bloquear a transmissão do estímulo nervoso, vai imobilizar, vai paralisar o inseto e vai acabar matando ele. Então, isso seria uma forma de atuação desses agonistas do GABA. Um exemplo, ó, esse Vertinec, seria um exemplo de inseticida que é considerado um agonista do GABA, um agonista desse neurotransmissor. E mais uma vez, ó, essa faixinha azul aí, dizendo que ele foi classificado lá como medianamente tóxico. Tratando agora de inseticidas ainda neurotóxicos, mas que atuam na transmissão axônica, que vai atuar então ali ainda, né, nas vesículas sinápticas ali, ainda na sinapse. Um exemplo disso, ó, os chamados de piretroides e o DDT, que eu já falei para vocês. Ó, piretroides eu citei na aula de métodos de controle. Vão ser chamados de moduladores de canais de Na, de canais de sódio. Então, eles vão atuar sobre os canais de Na que vão existir na célula nervosa do sistema nervoso. Então, como é que isso vai funcionar? Então, esses inseticidas vão se ligar em sítios de ligação dos canais, né, que são canais de Na. Então, tem lá, ó, no caso, um neurônio e aqui o outro neurônio, aqui mostrando, ó, essa ligação. Aqui a fenda sináptica, onde vai acontecer a sinapse. Esses inseticidas, né, as moléculas deles vão se ligar a canais ali de Na, que permitem a entrada e saída de Na, e eles vão ficar tempo demais ligados a essas proteínas que são esses canais. Então, vão deixar que aconteça um influxo, uma saída, ou quer dizer, uma entrada de Na além do que deveria, além do potencial de ação, né? Lembra que essa entrada de íons e saída de íons está relacionada com isso, né? Essa transmissão do potencial de ação. E com isso, né, os potenciais de ação aí que foi prolongado, ele vai ficando repetitivo, né? Ele é desencadeado de uma forma repetitiva e o inseto morre em virtude da hipersensibilidade que é provocada. Então, isso seria um exemplo de uma ação de um inseticida. E aqui um exemplo, ó, esse Fastac, que a gente vê, né, que ele tem uma classificação já um pouco diferente, ó, a faixa amarela dele aqui, né, que ele já seria um pouco mais tóxico, né, do que os que tem a faixa azul, né? Vamos voltar aqui só para dar uma conferida nisso. Então aí, ó, os amarelos seriam altamente tóxicos, né? Seria o segundo nessa escala aí de toxicidade. Então esse Fastac seria um exemplo disso. Outros tipos de inseticidas aí seriam esses chamados, né, de reguladores do crescimento de insetos. Então, eles vão influenciar ali, muitas vezes, por exemplo, podem influenciar em fases diferentes da vida desses insetos. Né? Muitas vezes eles são chamados ali de produtos fisiológicos, tá? Mas isso é um nome aí questionável, porque ele não atua tanto sobre o processo fisiológico. E aqui alguns exemplos, ó, de inseticidas que vão acabar influenciando no crescimento dos insetos. Né? Tem alguns que são inibidores da síntese de quitina. Lembra que vai existir quitina, por exemplo, no exoesqueleto dos insetos. Né? E esses inibidores
muitas vezes eles podem interferir em algumas proteoases que vão ser responsáveis por ativar essa quitina sintetase. Então, que vai impedir com que a quitina sintetase, ó, que seria responsável por sintetizar a quitina, em funcionar. Aqui seria um exemplo de como vai acabar influenciando, né, de como seria o mecanismo de ação. E um outro seria os chamados de juvenoides, né, que são agonistas do hormônio juvenil. Então, eles meio que exercem a mesma função do hormônio juvenil. E o que esses juvenoides eles vão fazer? Né? Quando eles são aplicados ali na época correta do desenvolvimento daquele inseto, ele vai acabar elevando artificialmente os níveis de hormônio juvenil no inseto. E se isso acontece em certas etapas do desenvolvimento, o inseto acaba mantendo certas características jovens. Então, isso pode ser um problema para o desenvolvimento desse inseto. Então, isso seria a ação desses juvenoides, que vão ser esses agonistas do hormônio juvenil, que também pode acabar atuando ali sobre a embriogênese, sobre a reprodução. Então, dois exemplos aí de ações, de modos de ação relacionados com inseticidas que acabam influenciando no crescimento desses insetos. Bom, existe também ali inseticidas relacionados com a inibição da respiração celular. Não sei se vocês vão lembrar, por exemplo, da respiração celular que vai acontecer, os ciclos, né, os ciclos de Krebs, por exemplo. Essa inibição da respiração celular, né, alguns inseticidas podem ser os chamados de inibidores do transporte de elétrons. Né? E como eles vão atuar? Eles vão acabar inibindo a enzima NADH, né, nessa cadeia respiratória. Então, aqui mostrando para vocês a cadeia transportadora de elétrons, aqui o NADH, ó, ele vai inibir, no caso, essa reação, esse começo dessa cadeia transportadora de elétrons. Né? Isso tem que acontecer para que aconteça a produção final aqui, ó, do ATP. Então, se você acaba atrapalhando esse processo, o inseto ali não vai conseguir produzir a ATP lá no final, né, porque o processo nem começou. Né? Então, isso seria um exemplo da inibição dessa respiração celular logo no começo da cadeia transportadora de elétrons. E também essa inibição da respiração celular pode ser causada pelos inibidores da síntese do ATP, né, que eles vão inibir o processo de fosforilação oxidativa. Né? Lembra que a fosforilação oxidativa está relacionada com essa adição do fósforo ali, né, no ADP, para formar o ATP. Né? O ADP, ou adenosina difosfato, precisa da adição do P, que é um fosfato, para virar o ATP, adenosina trifosfato. Então, ele vai acabar influenciando na formação desse ATP. Então, isso seria um exemplo aí de como o inseticida vai acabar atuando para inibir essa respiração celular. Existem diversos outros tipos também, né? Aqui eu mostrei só alguns, como eu falei, né? Algumas formas de ação desses inseticidas. E outros que eu posso citar aqui, que também são muito utilizados, eu escolhi esses dois porque eu achei eles bem interessantes, seria essa azadiratina, né, que tem uma função fagodeterrente. Essa função fagodeterrente que está descrito aí, né, estaria relacionado com alterar, por exemplo, a questão da alimentação, o comportamento alimentar dos insetos. E também acaba tendo ação hormonal ali. Um exemplo é relacionando um pouco mais aí, por exemplo, com inseticida botânico, mas que hoje em dia já existe uma produção também sintética, é com essa molécula de azadiractina, que ela é encontrada numa planta que é chamada de nim. Essa planta, ó, aqui está mostrando o fruto seco desse nim. Nela, né, ela produz altas quantidades disso. Muitas vezes é utilizado até como inseticidas orgânicos, inseticidas naturais. Aí existem formas de extrair isso da planta, né, aqui mostrando um produto que é a base desse nim, a base dessa planta. E outro exemplo aí é a utilização da Bacillus thuringiensis. Eu já falei de BT quando eu falei, por exemplo, de plantas transgênicas, né, o milho BT. Então, esse Bacillus thuringiensis é uma bactéria que vai ser responsável ali por produzir endotoxinas
que vão desintegrar as células epiteliais do mesentério. Então, as células epiteliais do intestino ali desses insetos, né? Um exemplo disso, determinadas plantas, né, podem ter essas, no caso, podem ser manipuladas geneticamente e acabar tendo essa ação, mas alguns, aqui mostrando um exemplo de um inseticida que é utilizado, ó, esse Biovalens, que quando aplicado, o que acontece? O inseto se alimenta da planta aqui, vai ter esse Bacillus thuringiensis, e quando ele ingere, né, vai produzir ali dentro do estômago dele esses cristais, né, e vai ter uma produção também desses, no caso, esses cristais estão associados com endósporos, né, e isso vai acabar se ligando no epitélio do intestino desse inseto. E quando tem essa ligação da toxina no intestino do inseto, vai acabar prejudicando e levando esse inseto à morte. Então, pode ser tanto por uma planta modificada geneticamente, que tem, no caso, os genes relacionados com a produção aí desses cristais, ou pode ser por uma aplicação de um produto que vai ser essa bactéria diretamente. Né? E aqui a gente vê, ó, esse produto tem a faixinha verde, né? Então seria um produto aí que é menos tóxico do que vários inseticidas que eu citei aqui para vocês. E quais os riscos decorrentes aí do uso de inseticidas? Então, os inseticidas, como eu já disse, né, eles, mesmo sendo utilizados da forma correta, eles têm alguns riscos associados, né, dentre eles, por exemplo, vários que eu já citei aqui, mas só relembrando, então podem causar ressurgência e o aparecimento de novas pragas. Então, por exemplo, o uso pode destruir um inimigo natural de uma praga ali e ela ser favorecida e acabar conseguindo se sobressair. Então, se utilizar determinados inseticidas aí que tenha amplo espectro, que consiga matar diversos tipos de insetos, pode ser que isso gere um problema. Pode causar um surto de pragas secundárias. Então, mais uma vez, muitas espécies, por exemplo, de cochonilhas, que eu já falei para vocês, são consideradas pragas secundárias. E se você elimina uma entomofauna que seja benéfica ali, você vai acabar fazendo com que essa cochonilha possa aumentar a sua população e cause, né, uma praga, cause um problema, né, cause um dano ambiental. Então, isso seria um outro exemplo, né, de um risco decorrente do uso de inseticida. A morte de abelhas e de outros insetos polinizadores. Então, aí um problema, principalmente da utilização de inseticidas que matam, né, diversos tipos de insetos, diversos tipos de organismos. Uma utilização de inseticidas que não são tão seletivos. Por isso, é sempre o ideal, é sempre fazer a utilização desses inseticidas que sejam mais seletivos. A deriva, né, o que é isso? Que é quando os inseticidas, os fungicidas, os herbicidas, eles são arrastados por correntes de ar, por enxurradas, para outros lugares, às vezes bem distante. Um exemplo, quando eu tratei com vocês do DDT, o que ele era muito utilizado, como eu falei antigamente, e o que foi constatado durante uma época, né? Encontrou esse DDT em locais muito distantes dos locais onde eles eram utilizados naturalmente, né? Então, de alguma forma, esses inseticidas aí, esse inseticida DDT, ele estava sendo carregado para outros locais, contaminando outros animais, outras plantas. Então, tem que ter o cuidado também com isso. E também, né, os resíduos em alimentos, né, deve-se ter essa preocupação com a quantidade dos inseticidas, porque eles vão gerar esses resíduos em alimentos e a gente pode acabar consumindo certos alimentos com grandes quantidades desses inseticidas, desses herbicidas, pesticidas. Então tem que haver esse cuidado em virtude disso e do que ele pode ocasionar para a nossa saúde. E por último, mesmo empregado da forma correta, né, pode ser que acabe surgindo resistência de pragas também, né, tanto os inseticidas, herbicidas, os produtos fitossanitários em geral, né, a seleção natural agindo aí, como eu já citei anteriormente, né, isso também pode ser algo que acontece, né, então é sempre o ideal, por exemplo, é buscar harmonizar o uso de um novo produto alternando o seu uso com outro, né? Então, você usar mais de um produto para que você consiga combater ali e evitar a resistência de pragas.
Um pouco sobre o desequilíbrio ecológico e a seletividade de inseticidas. Né? Quando a gente vai falar, né, de desequilíbrio biológico, quer dizer, a gente vai estar muito focado nessa questão de rompimento do controle natural. O que eu já tratei com vocês, por exemplo? Algumas pragas vão ser pragas chaves, que vão ultrapassar o nível de controle, né, mais comumente. Já outras, elas vão manter uma certa quantidade, né, vão ter uma certa densidade populacional ao longo do tempo. Mas pode acontecer de determinados usos de inseticidas, por exemplo, errados, acabar alterando isso, né, alterando esse controle. Quando existe essa alteração do natural, do controle natural que existe, vai acontecer um desequilíbrio biológico, né? E isso é comum de ocorrer, principalmente quando se utilizam ali inseticidas da forma errada, por exemplo, e também quando se utilizam inseticidas que não sejam tão seletivos. E a seletividade, quando a gente trata de seletividade, estou falando aí de inseticidas que matem principalmente determinados tipos de insetos, né? Matem, por exemplo, só a praga, ela pode, por exemplo, ser inerente ao composto. Então, alguns compostos têm características de serem mais seletivos e matar somente um tipo de inseto. Aqui a gente vê, ó, nessa imagem aqui que eu trouxe para representar, o BT, que é aquele que eu falei, o Bacillus thuringiensis, ele vai ser um inseticida que atua no sistema digestivo e ele é mais seletivo. Né? Então, por que ele seria mais seletivo? Por exemplo, ele acaba afetando só aquele inseto que vai consumir aquela folha que tem o Bacillus thuringiensis. Né? Então, isso é algo que mostra como pode existir essa seletividade. Né? E também essa seletividade, né, ela pode acabar sendo, né, a chamada de seletividade fisiológica, que é quando esse inseticida ele não consegue penetrar o tegumento, né? Isso pode acontecer. Então, a seletividade vai ocorrer ali de um inseticida por diversas formas. Né? Aqui seria só dois exemplos que eu citei para vocês, né? Mas, como eu disse, a utilização de inseticidas mais seletivos é algo mais benéfico ali para que você consiga manter aquele controle natural que vai existir no ambiente, que vai existir naquela cultura, né? Evite um desequilíbrio biológico. E pode ser vantajosamente obtida essa seletividade pela forma de aplicar esse inseticida, pelo tipo de inseticida. Um dos exemplos que eu citei na aula de métodos de controle, é a questão do inseticida sistêmico. Né? Ele, em muitos casos, pode acabar sendo mais seletivo. Né? Por quê? Porque por fazer parte ali, né? Por exemplo, você aplica ele na raiz da planta, ele vai ser absorvido pelo sistema da planta ali e vai fazer parte da seiva dela. Então ele vai acabar causando, né, matando ali somente os insetos que ingerem, por exemplo, as folhas. Então a seletividade ela pode ser obtida, né, não necessariamente só pelo tipo de inseticida, mas também por formas diferentes de você aplicar esses inseticidas. Então, quando a gente trata do manejo integrado de pragas, você tem que levar em consideração também esses fatos, né? Sempre tentar evitar esse desequilíbrio biológico, evitar romper o controle natural, e a escolha de determinados inseticidas pode ser algo fundamental para que você evite isso, né? Evite esse desequilíbrio. E um pouco com relação à legislação brasileira, como eu falei anteriormente, para que um produto fitossanitário seja liberado no Brasil, ele tem que passar por certo processo de liberação e uma legislação básica relacionada com a liberação aí de determinados agrotóxicos é essa lei 7.802 aí, lá de 1989, que vem discorrendo ali sobre várias coisas relacionadas com esses agrotóxicos. Né? E para registro da formulação de um agrotóxico, vai estar envolvido ali, por exemplo, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, o MAPA, que vai avaliar certos aspectos agronômicos. Ela vai ter essa função. O Ministério da Saúde, que vai dar, no caso, né, vai tratar de aspectos da toxicologia ao homem. Então, ela vai
acabar, né, influenciando ali naquela classificação toxicológica que eu falei com vocês, e também o Ministério do Meio Ambiente, por meio do IBAMA, que vai julgar acerca da interação do agrotóxico com o meio ambiente e seus componentes bióticos. Então ele vai, o IBAMA, o Ministério, o IBAMA quer dizer, ele vai analisar os estudos ecotoxicológicos, né? Então seria, por exemplo, observar a reação daquele agrotóxico com organismos não alvo, vai ver características físico-químicas, vai ver a parte do metabolismo, vai ver a parte de degradação daquele agrotóxico. Então, um inseticida, para que ele seja aprovado, ele tem que passar por esses diversos pontos, né? E existe uma legislação no Brasil que serve de base para passos, né? Que mostra passos ali relacionados com como acontece a aprovação desses agrotóxicos, né? Mas, então, essa aula de hoje, né, como eu disse, achei que seria interessante tratar sobre essa toxicologia, porque, como eu já falei, né, num manejo integrado de pragas, não necessariamente você vai abolir a utilização de inseticidas e a utilização de produtos químicos, né, mas você conhecer os modos de ação, você saber se é um inseticida seletivo, se é um inseticida que não é tão seletivo, você ter uma noção de que existe possibilidade de você utilizar determinados inseticidas que sejam menos perigosos, né, pode ser algo que traga vantagens e que mantenha um equilíbrio, mantenha o controle natural que existe ali naquela cultura, naquela lavoura, naquele ambiente. Porque a gente nunca pode esquecer que mesmo a utilização de um inseticida, de um agrotóxico em uma cultura, ela pode acabar contaminando vários outros locais. Então, se você se utiliza de um inseticida ali, utiliza de um agrotóxico que seja menos perigoso, né, esse problema que ele pode acabar causando é menor. E quando a gente fala de MIP, né, a gente tem que lembrar disso, né? Tem sempre tentar evitar aí criar métodos, né? Buscar métodos que evite os problemas ambientais, os problemas para a saúde das pessoas. Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, mandem mensagem na sala de interação e bons estudos.